Você já percebeu como algumas pessoas parecem viver exatamente o mesmo ano, repetidamente? Os mesmos problemas, as mesmas emoções, os mesmos medos, as mesmas perdas, os mesmos relacionamentos com rostos diferentes, como se existisse uma força invisível organizando a realidade delas sempre da mesma maneira? E talvez a parte mais perturbadora seja perceber que isso também pode estar acontecendo com você, porque a maioria das pessoas acredita que está vivendo conscientemente, mas não está. Está apenas reagindo ao próprio condicionamento, pensando os mesmos pensamentos, sentindo as mesmas emoções, respondendo aos mesmos gatilhos e recriando a mesma realidade. Existe uma ideia antiga de que o ser humano adormece muito cedo, não fisicamente, mas internamente. Como se uma parte da consciência fosse lentamente substituída por mecanismos automáticos. Você nasce espontâneo, presente, sensível, mas aos poucos começa a aprender quem precisa ser para sobreviver. Aprende quando deve se calar, quando deve agradar, quando deve esconder emoções, quando deve parecer forte, quando deve merecer amor. E, sem perceber, um personagem começa a ser criado. No início ele parece proteção, depois vira identidade, e então você passa anos chamando esse personagem de eu. Mas talvez esse personagem nunca tenha sido quem você realmente é. Talvez ele tenha sido apenas a forma que seu sistema encontrou para sobreviver ao medo, à rejeição, à dor e à insegurança. E o mais estranho é que esse personagem continua operando mesmo depois do perigo ter passado. Ele ainda reage, ainda controla, ainda interpreta a realidade através de experiências antigas. É por isso que muitas pessoas dizem querer mudança, mas continuam emocionalmente presas ao passado. Porque a vida não responde apenas ao que você deseja conscientemente. Ela responde ao padrão emocional que você sustenta repetidamente. Toda emoção repetida fortalece um estado interno. Todo estado interno repetido fortalece identidade. E toda identidade repetida começa a construir destino. Talvez seja por isso que certas pessoas não conseguem sair do lugar. Não porque lhes falta capacidade, mas porque existe um padrão invisível recriando sempre o mesmo movimento, como uma espiral, como uma frequência, como uma música que continua tocando silenciosamente dentro delas. Existe um princípio antigo que dizia que tudo na existência se move em ciclos, subidas, quedas, interrupções, e que toda vez que algo está prestes a evoluir, forças contrárias aparecem. Dúvidas surgem, medos aumentam, o corpo trava, a mente confunde, a realidade pesa e, quase sempre, a pessoa retorna ao ponto anterior, como se algo estivesse tentando impedir o próximo nível. Mas talvez isso não seja azar. Talvez seja apenas o personagem tentando sobreviver, porque o personagem não quer expansão. Ele quer segurança, mesmo que essa segurança esteja destruindo sua vida. É por isso que algumas pessoas permanecem anos em relacionamentos que machucam, trabalhos que esgotam, padrões que adoecem, porque o sofrimento conhecido parece mais seguro do que o desconhecido, e então elas chamam isso de destino, quando, na verdade, estão apenas obedecendo a um roteiro inconsciente. Você acredita que está escolhendo? Mas será que está? Ou será que existe uma parte invisível dentro de você conduzindo suas emoções, pensamentos e decisões antes mesmo da consciência aparecer? Talvez o verdadeiro problema não seja a falta de motivação, talvez seja a identificação. Você se tornou tão unido ao personagem que já não consegue perceber a diferença entre quem você é e quem aprendeu a ser. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas falham tentando manifestar uma nova realidade.
Porque tentam mudar a vida sem mudar o personagem que está criando a vida. Querem prosperidade, carregando medo. Querem amor, carregando abandono. Querem paz, carregando guerra interna. Querem expansão, carregando culpa. E então a realidade continua respondendo ao padrão antigo, não ao desejo consciente. Porque o universo talvez não responda ao que você fala, mas ao que você sustenta repetidamente dentro de si. E talvez seja por isso que algumas mudanças parecem impossíveis, porque não basta pensar diferente, é preciso interromper o ciclo, perceber o automático, ver o personagem em ação, observar a emoção antes dela controlar a escolha. Existe um momento muito raro na vida de uma pessoa, um instante quase invisível, onde ela começa a perceber o próprio padrão enquanto ele acontece, e nesse instante, pela primeira vez, talvez exista escolha real, e talvez o mais assustador seja perceber que você passou anos tentando mudar a própria vida, sem perceber quem estava vivendo ela, porque enquanto o personagem permanece invisível, tudo parece destino, mas quando ele começa a ser visto, os padrões começam a fazer sentido. Você entende por que repetiu certas dores, por que sabotou oportunidades, por que sentiu medo perto da expansão, por que sempre voltou ao mesmo lugar emocional. Talvez nunca tenha sido azar, talvez nunca tenha sido falta de capacidade. Talvez você apenas estivesse vivendo através de um personagem criado para sobreviver e não para viver plenamente. E o problema é que o personagem não sabe diferenciar passado de presente. Ele reage ao agora usando memórias antigas, interpreta novas oportunidades através de velhos medos, transforma a expansão em ameaça, amor em perigo, mudança em instabilidade, e então a pessoa continua presa dentro do próprio ciclo, acreditando que o mundo externo é o problema. Mas talvez o verdadeiro sistema invisível esteja dentro. Talvez a prisão nunca tenha sido apenas um ambiente, talvez tenha sido a identificação, porque aquilo que você não observa controla você, e aquilo que você observa profundamente começa a perder força. Talvez seja esse o início real da consciência. Não decorar frases positivas, não fugir para ilusões espirituais, mas perceber o personagem enquanto ele tenta assumir o controle, perceber o medo antes dele virar decisão, perceber a emoção antes dela virar destino. Existe uma parte silenciosa dentro do ser humano, uma presença que observa. Ela sempre esteve ali, antes do medo, antes do personagem, antes da programação, mas o ruído ficou tão alto que a maioria nunca mais conseguiu ouvi-la. E talvez toda transformação comece exatamente aqui, no instante em que você para de lutar apenas contra a realidade e começa a enxergar quem dentro de você está criando ela. Porque quando o personagem deixa de conduzir sozinho, a vida começa lentamente a responder diferente. Novas escolhas aparecem, novos caminhos surgem, novas possibilidades se tornam visíveis. Não porque o mundo mudou primeiro, mas porque a consciência finalmente começou a sair do automático. E talvez seja isso que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas não está vivendo a própria vida, está apenas repetindo padrões inconscientes dentro de uma realidade que reflete exatamente aquilo que elas ainda não conseguiram enxergar. Mas no momento em que você vê, verdadeiramente vê, o ciclo começa a quebrar. E talvez pela primeira vez, a sua vida possa finalmente deixar de ser uma repetição